Eu fiz um vídeo falando sobre Mirena e aí por conta desse vídeo surgiram muitas dúvidas a respeito do Kyleena. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse DIU também, que é um DIU, é hormonal, que ele foi lançado aqui no Brasil ali por volta de 2020, é um DIU recente, vamos dizer assim. E eu quero conversar um pouquinho sobre ele e um pouquinho ali das diferenças entre o Mirena e o Kyleena. Em primeiro lugar, né, a mesma fabricante, né, que é a Bayer, que faz o Mirena, ela também faz o Kyleena. Eles são bem parecidos, só que o que acontece? O Kyleena, ele é um pouquinho menor de tamanho e ele também libera uma dose menor de hormônio. Então esse vai ser o primeiro ponto importante, é esclarecer, né, que os DIUs hormonais, eles liberam uma pequena quantidade de hormônio dentro do útero e essa pequena quantidade, ela é diferente ali das pílulas anticoncepcionais tradicionais, dos anticoncepcionais injetáveis, dos adesivos, né, que normalmente eles têm ali uma combinação de estrogênio e progesterona. Já o Kyleena, né, assim como o Mirena, ele possui uma progesterona, o levonorgestrel, só que uma dose menor que a dose do Mirena. E o que eu acho muito interessante quando a gente fala dos DIUs, né? Quando a gente fala, na verdade, dos métodos contraceptivos à base só de progesterona. Todos os métodos que a gente só tem progesterona são os mais seguros. Então, tanto Mirena quanto Kyleena, eles são bem seguros, porque eles só têm a progesterona na sua composição. A dose hormonal que é liberada pelo Kyleena, ela é cerca de 1/3 da dose liberada pelo Mirena, que já é uma dose muito baixa. Ou seja, eu gosto sempre de explicar isso, por quê? Porque a dose do Mirena ele já é baixa. A dose do Kyleena é mais baixa ainda. Então, assim, se a gente está comparando, né, que quase não tem uma ação hormonal no organismo, né, eles têm mais uma ação local, eu gosto de dizer, né, é importante te falar que o Kyleena ele acaba tendo uma ação mais local ainda, né? Na prática, eles são realmente bem parecidos, mas a medida de hormônio circulante no organismo que o Kyleena libera é uma quantidade mínima, praticamente assim, desprezível. Em relação ao tempo, ele também é de 5 anos, assim como o Mirena. E aqui a gente tem uma diferença importante entre os dois. O Kyleena ele tem uma dose bem mais baixa de hormônios. Então, por conta disso, ele é indicado essencialmente para anticoncepção. Porque a gente viu no vídeo anterior que o Mirena, além de ser usado como anticoncepcional, extremamente seguro, ali como o próprio Kyleena mesmo, ele também é usado como tratamento em algumas condições ginecológicas, como endometriose, a adenomiose, mulheres com sangramento uterino ali disfuncional, a gente usa o Mirena, a gente tem esse estudo para ele. O Kyleena a gente usa realmente muito mais para a anticoncepção. Então, nesse caso, a gente vai realmente optar por usar o Mirena. O Kyleena não seria ali uma melhor, né, opção nessa situação. Outra diferença importantíssima entre os dois é o padrão, né, a relação ao padrão de sangramento que eles têm. Eu gosto sempre de orientar isso porque, geralmente, né, mulheres que querem usar o DIU, elas querem ficar em amenorreia, elas querem parar a menstruação, elas não queriam menstruar. E aí o que acontece? Os DIUs hormonais, eles reduzem significativamente a quantidade de sangramento. Só que, a gente falou isso no vídeo passado, que uma porcentagem de mulheres que usam Mirena, né, alguns meses já ali passados, depois da adaptação, ela vai ficar sem menstruação, vai ficar zerado ali de fluxo. Mas a gente vai ter algumas mulheres que ainda vão ter esse padrão de fluxo menstrual, ali vai ciclar todo mês. Claro que no fluxo bem mais leve do que um fluxo menstrual normal, mas ela vai. Então, o que acontece? Como o Kyleena, né, ele tem uma dose bem menor de hormônio, a tendência é que a mulher ela continue ali ciclando, menstruando, numa quantidade bem menor do que a quantidade ali do ciclo menstrual, mas que ela vai menstruar. E um dos efeitos colaterais mais comuns dos DIUs, né, quando a gente fala em DIU hormonal por si, são aqueles pequenos sangramentos eventuais. A gente nunca vai poder dar a certeza que a mulher vai ficar totalmente ali sem menstruar. A adaptação ela é individual, ela é variável e é só usando mesmo para poder a gente saber realmente o que vai acontecer. E quando eu vou buscar, né, os estudos que avaliam a taxa de satisfação das usuárias de diversos métodos anticoncepcionais, e quando a gente está vendo realmente o método Kyleena, né,
tanto do Cailina quanto do Mirena, que gira ali em torno de 88 a 90% das mulheres que usam. Isso significa que, né, a cada 10 mulheres, só uma mulher ali não vai gostar, as outras elas vão gostar. Então essas mulheres, elas gostam do método, elas avaliaram bem o método e elas dizem que continuariam usando. A questão é que nem todas, né, essas 90% aí que elas gostam, como eu falei, elas vão ficar sem menstruar. Algumas vão continuar tendo alguns sangramentos ali esporádicos, mas que não se incomodam, elas gostam do método, não veem problema nisso. Uma outra vantagem do Cailina também, dos DIUs hormonais, né, tanto um como do outro, é que eles podem ser um excelente método a ser usado durante a amamentação, porque não vão interferir com o leite, assim como todos os outros métodos que a gente usa só de progesterona. Pode ser a pílula, pode ser a injeção trimestral, assim como os DIUs hormonais. E uma coisa também interessante da gente saber é que os DIUs, né, eles podem também ser usados como contracepção de emergência. Lembra aquelas pílulas que a gente usa ali para o dia seguinte? A gente também pode usar o DIU como uma contracepção de emergência. Eu sempre gosto de orientar minhas pacientes, porque se a mulher ela já tem esse hábito de ficar usando pílula no dia seguinte, ela já me mostra um comportamento que é um comportamento que ela está mais exposta. Tanto uma gravidez, quanto, claro, ela pegar uma infecção sexualmente transmissível, ela já me mostra uma exposição ali maior. Então, assim, quando ela vem até a mim, eu sempre oriento, assim, sei lá, se ela tiver com 4 a 5 dias ali daquela relação, que ela pode sim colocar o DIU, é um método extremamente eficaz. E aí o que vai ficar tranquilo é que, claro, nos próximos 5 anos ela vai estar garantida contra o risco de engravidar. E aqui a gente tem também uma grande vantagem do Cailina em relação ao Mirena. Como o dispositivo dele, né, ele é mais fininho, lembra que no vídeo lá de Mirena, a gente falou que eu não posso negar que as mulheres elas podem ter um incômodo na hora da colocação, da inserção do DIU. Geralmente ele é um incômodo que é uma cólica, elas relatam que é uma cólica leve, ali moderada, que é uma cólica que vai e que volta, que geralmente essa cólica ela acontece no momento que a gente está fazendo a esterometria lá do útero, que é a medida do útero, e depois na hora que a gente realmente passa o próprio DIU. O que acontece é que como o próprio dispositivo do Cailina, ele é mais fininho e o próprio dispositivo ele é menorzinho do que o Mirena, ele é um pouco mais confortável de passar e as mulheres elas referem menos incômodo quando a gente está inserindo o Cailina. As desvantagens do Cailina são as mesmas ali do Mirena, né? Também estão entre as desvantagens, de um modo geral. A principal questão aqui no caso é a questão do sangramento de escape, que é um sangramento imprevisível, que pode acontecer, e algo também que é uma desvantagem é que não previne contra ISTs, né? Que são infecções sexualmente transmissíveis. Isso daí não vai ter. E a maioria das mulheres, né, que usam de hormonal, seja ele o Mirena, seja ele o Cailina, ela vai continuar ciclando, ou seja, ela vai continuar tendo aquela sensação de ovulação. Então, da mesma forma que o Mirena, o Cailina, ele não vai ser indicado se essa mulher, por exemplo, ela tem sintomas de TPM muito forte. Então, não vai ser tão efetivo para essa questão. E devido ao Cailina ele ter pouquíssimo, né, hormônio, né, como a gente já conversou um pouquinho, a quantidade absorvida pelo organismo é quase nada, então poucas mulheres podem ter, principalmente ali nos primeiros dias ou semanas depois da inserção, alguma dorzinha de cabeça, dor na mama, que pode ser eventualmente relacionada à inserção do DIU. Tanto de Mirena quanto de Cailina isso pode acontecer. Uma outra complicação que a gente pode ter dos DIUs de forma em geral é a própria expulsão, né? A perda simultânea. Alguns estudos a gente consegue ver ali que por volta de 2 a 4% das mulheres que colocam um DIU, elas perdem espontaneamente, né? O organismo ele acaba ali eliminando. E aqui eu tenho uma coisa muito interessante de falar, é que as mulheres às vezes colocam um DIU, a gente olha no ultrassom, o DIU está normoposicionado, ele está lá bem direitinho, e quando depois esse DIU ele se desloca, porque o útero ele tem algumas forças, né, de contração que eles agem lá no útero. E aí esse DIU ele pode se deslocar. E isso ele não tem a ver com a técnica da colocação do DIU em si, tá? É muito mais pelo seu próprio organismo.
Então, assim, fica tranquilo, não é porque o médico fez errado. Um outro risco que pode ter é a gente tem um risco de perfuração do útero na hora de colocar o DIU. Geralmente, né, essa perfuração acontece no momento da inserção, e em alguns casos também a mulher coloca o DIU, a gente percebe que está no lugar, esse DIU ele se desloca de uma forma mais tardia. Isso pode acontecer. Claro que isso é muito raro, tá? Estou te falando isso porque, assim, isso é uma conversa que eu tenho com a minha própria paciente aqui no consultório, a gente vai e conversa, eu explico tudo. Isso é bem raro de acontecer. Isso depende muito também, por exemplo, a mulher está no pós-parto, o útero ele fica mais molinho, por exemplo, e quando a gente vai colocar o DIU, pode ter esse risco um pouco aumentado. Então, assim, vou falar por mim, eu prefiro não colocar logo em um pós-parto imediato, em consultório. Nos casos também de mulheres na menopausa, às vezes também o útero tá mais lá, amolecidinho e tal. Mas, o que acontece? O que eu faço, tá? Para que esse risco aqui seja o menor possível. Não tive ainda nenhum caso, assim, de perfuração. Tudo deu bem certinho. Eu faço o procedimento guiado pelo ultrassom. Então, assim, eu vou olhando com o ultrassom e eu vou acompanhando todo o trajeto do DIU até ele chegar lá no fundozinho do útero e fica tudo ok. Nunca tive ali também nenhum problema em relação a isso. Eu espero que tenha tirado suas dúvidas sobre o Cailina e as principais diferenças entre ele e o Mirena. Se você gostou, já curte, já compartilha aí para as amigas. Se ficou alguma dúvida, já escreve aqui embaixo. Se não me segue lá no Instagram ainda, o arroba é DRA Roberta Severiano, já vai lá, a gente vai ficando cada vez mais próximos. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!